Boa noite a todos. Boa noite. Bom estarmos juntos outra vez para comungarmos, para estarmos na presença de Deus. É a melhor opção que poderíamos ter feito, porque a Bíblia diz, na verdade foi o que o próprio Senhor Jesus disse. Ele disse assim: olha, onde estiverem um ou dois reunidos em meu nome, eu vou estar lá, não é? Sem mais delongas, abra a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. Você sabe que nós estamos tratando sobre uma série de temas relevantes. Eu acho que dá para diminuir um pouquinho do retorno aqui da frente, senão vai puxar muito o microfone. Nós estamos tratando uma série de temas muito importantes e relevantes, e ao mesmo tempo que são temas com um propósito evangelístico, que são temas com um propósito de nos levar para mais perto da presença de Deus, também são temas, diria eu, apologéticos, ou seja, para que consigamos compreender de forma clara qual é a nossa fé, qual é a nossa crença, no que nós acreditamos. Porque é fundamental que nos dias em que vivemos nós tenhamos muito claro na nossa mente no que nós acreditamos a partir da palavra de Deus, como ela é, como ela diz, como ela apresenta, como ela determina que seja. E não com base em interpretações que são carregadas de ideologias e tentam trazer uma interpretação que não é uma interpretação que saia da Bíblia e venha para os seres humanos, mas exatamente o contrário. Que se pretende hoje é dar interpretações à Bíblia, e essa interpretação vem de fora, vem da sociedade, vem da ideologia, vem de uma teologia distorcida, e você pega esses ambientes e tenta trazer, não é, a Bíblia para eles, enquanto deveria ser exatamente o contrário, deve ser o contrário. Nós devemos submergir no propósito que a Bíblia apresenta. Nós devemos adentrar nesse ambiente, nesta sala que a Bíblia preparou para que estejamos nela. Então, se você conseguiu abrir em João capítulo 1, eu quero falar hoje com vocês de forma muito breve a respeito de Jesus Cristo, amém? Amém. Não existe na história alguém que tenha tido tanta importância, tanta relevância. Não existiu no mundo, na história, em tempo algum, no passado, hoje e no futuro, alguém que de fato mudou a história a partir da sua existência na Terra. Não houve. E antes da leitura do texto, eu gostaria de dizer a vocês que dos últimos 10 sermões que eu assisti, ouvi, não é? A partir aqui da igreja, aqui, nas nossas reuniões, nem 2 entre os últimos 10 foram a respeito da pessoa de Jesus. Não sei ontem eu não estava aqui, mas os anteriores, não é? Nem 2 entre os últimos 10, ou seja, nem 20%, falavam a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Isso me chamou muita atenção, porque, veja, quem é o personagem principal da Bíblia e da história? Não é Jesus Cristo? Sim ou não? Sim. Então, como nós falamos tão pouco a respeito dele? Aí é interessante que nós temos sermões dos mais variados personagens. Você pega lá os
pessoas gostam muito de pregar sobre Abraão, foi pai da fé e amigo de Deus. Tá ok, não tem problema nenhum. Uma baita pauta ele traz, muitos ensinamentos, não há problema. Muita gente gosta de pregar com base na história de, por exemplo, de Davi, que ele venceu o gigante e tal, empreendeu grandes coisas para Deus, aí mesmo assim um dia ele pecou, mas se arrependeu, etc, etc, etc. Outros gostam de pregar sobre Daniel, aquele que, enfim, passou por tudo aquilo que você sabe que ele passou, se manteve fiel a Deus e fez toda a diferença, não é? Lá onde ele estava, naquele povo que era um povo herege, que não queria saber de Deus. Muitos gostam de falar sobre Daniel, ou sobre Paulo, não é? E muitos outros personagens. Você sabe que eu me arrisco a dizer, e não deturpe a minha palavra, não distorço o que vou dizer, tá bom? Mas se nós perdermos, por exemplo, um Jonas da Bíblia, nós perdemos uma história muito importante, mas nós perdemos uma história apenas, nós perdemos Jonas. Quem sabe se Davi não tivesse, se o homem Davi não tivesse aparecido na história, ou quem sabe se, sei lá, o outro Salomão não tivesse aparecido na história, nós não teríamos a história de Davi ou de Salomão, ou qualquer outro personagem. Se eles não existissem, as coisas poderiam ser diferentes, tá bom? Só que se você tira Jesus da história, tudo acaba. Então, na minha humilde visão, o personagem central, e aquele que deveria ser o tema de todas as nossas pautas, ou a grande maioria delas, Ivan, é Jesus Cristo. Amém? Agora vamos ao texto. João, capítulo 1, verso 1, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Passa para nós, por gentileza. Eu quero dizer a vocês que existe hoje uma campanha coordenada, sistematizada para tentar tirar Jesus, os seus conceitos, os seus princípios, o seu ideário da sociedade. Existe hoje um esforço do mundo e também das trevas, do diabo, para tentar tirar tudo aquilo que Jesus trouxe para a humanidade, porque se entende que essa história de religião, essa história, sabe, de se acreditar em um homem que teve uma vida correta, que não se desviou, que seguiu um padrão moral que não pode ser questionado por ninguém, tudo isso, sabe, ficou no passado e até pode ser uma grande história, mas ficou lá, e nós, a partir de agora, devemos olhar para frente e devemos esquecer um pouco desses dogmas religiosos. Existe um esforço maligno para tentar tirar Jesus da história e tentar desconstruir tudo aquilo que ele construiu. Todos os valores que ele trouxe, toda a pauta que ele estabeleceu, tudo que Jesus foi, e representa, o mundo está tentando tirar de cena para colocar no lugar desse Jesus e seu ideário muitas outras coisas e outros seres, outras pessoas para suplantarem o espaço de Jesus. Você sabe que muita gente diz muita coisa, Carol, a respeito de Jesus, como por exemplo Joseph Atwill. Ele disse que Jesus foi um mito criado pelos romanos. Ele defende que Jesus na verdade não existiu. Nunca houve um homem chamado Jesus que andou lá pelas bandas do Oriente Médio, naquele tempo da história, pregando, falando e executando todas as obras que se diz que ele de fato fez. Segundo este senhor, Joseph Atwill, Jesus ele é simplesmente um conto, um mito. Essa história dele é uma história falaciosa. Jesus, homem, de fato, jamais existiu, nunca andou na terra. É tudo uma mentira, uma falácia, é tudo invencionice. É o que ele defende.
Ele diz que Jesus é mais uma historinha romana. Jesus não existiu. É o que defende o senhor Joseph Atwill. Há um outro chamado Hermann Reimarus. Ele, na verdade, o Hermann Reimarus, ele não chega a ser, ele não é ateu. Ele até defende que Deus criou de fato tudo que existe. Esse Hermann Reimarus, ele diz, não, Deus existe e tudo que existe foi criado por esse Deus, por essa força superior. Porém, esse Deus que criou todas as coisas, ele não tem mais parte ativa na humanidade, de maneira que depois que ele criou tudo que foi criado, tudo que conhecemos, ele abandonou os seres humanos à sua própria sorte, e isso justificaria toda a mazela existencial que existe, todas as doenças, toda a angústia, toda a dor, a morte, tudo isso seria, na visão dele, fruto de Deus ter abandonado a humanidade depois de ter criado todas as coisas. Então, sendo assim, não se precisa de um Jesus, não se precisa de um Salvador, não se precisa de alguém para pôr as coisas nos seus devidos lugares, não precisamos de alguém para trazer uma moral elevada para a sociedade. Jesus não é necessário, porque Deus criou todas as coisas, deixou os homens à sua própria sorte, e Deus, agindo desta forma, não precisaria enviar alguém. Os homens estão aí para viver a sua vida livremente. É o que defende Hermann Reimarus, mas para além desses dois que eu já citei, tem um outro chamado Auguste Comte. Um dia Auguste Comte ele disse assim, olha, eu vou criar um movimento maior, mais expressivo, com mais abrangência, com mais notoriedade no mundo do que o cristianismo desse Jesus. O nome do meu movimento vai se chamar positivismo. E na bandeira do Brasil nós temos ali uma frase positivista, ordem e progresso. Aí esse Auguste Comte, ele tentou criar um movimento maior, mais expressivo, mais abrangente do que o cristianismo, mas ele fracassou. Você sabe que há um outro, eu falei dele aqui, acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, o Voltaire no século XVIII, se você não estava aqui naquele domingo, vou repetir, o Voltaire no século XVIII disse que em 50 anos, o cristianismo e o Jesus do cristianismo seriam varridos da existência e passariam à história. Pois bem, em 50 anos depois que ele disse isso, foi Voltaire quem morreu, e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele para imprimir Bíblias e evangelizar toda a Europa. Aí o Bultmann, ele diz que Jesus, aí você veja, uns dizem que Jesus não existiu, o homem não existiu. Outros dizem que não precisa de um Salvador e um Redentor, porque não tem essa história de salvação, de eternidade, essa história religiosa. Nós até viemos de uma força superior, mas estamos aqui e aqui ficaremos, e é aqui que nós temos que nos resolver. Há outros que dizem assim, não, até existiu alguém, um sábio aí que andou pela terra e tentou criar um movimento, mas nós vamos criar algo maior do que esse homem criou. E aí tem um outro que o Bultmann, ele diz que Jesus foi apenas um homem normal. Por ser um homem normal, como qualquer um de nós, essa história de que ele ressuscitou é mentirosa, falaciosa, e é uma invenção dos discípulos de Jesus para tentar manter de pé o movimento iniciado por Jesus. Então Bultmann diz, não, de fato houve um homem na história chamado Jesus. Ele de fato criou um movimento abrangente que abarcou muitas pessoas nessa filosofia, nessa doutrina, nessa ideologia. De fato tudo isso aconteceu. Porém, quando este homem morreu, é mentira que ele ressuscitou. Ele não ressuscitou. Então, os seus discípulos inventaram essa história da ressurreição,
pegaram o corpo de Jesus, esconderam para que nunca fosse achado e saíram dizendo em alta voz que aqueles a quem eles esconderam o corpo, ele de fato havia ressuscitado. Ele diz que a história da ressurreição é só uma história e não é uma factualidade, uma verdade. Você percebeu que muita gente tem muita coisa para falar a respeito de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Agora vamos adiante, passa para nós. Você sabe que o que dizem sobre Jesus, a gente até pesquisa para ficar sabendo quais são as teses que são Quer ajudar ele lá, de repente? Quais são as teses que são levantadas? Passa para nós, meu filho. Passa para nós. Isso. Passa para nós. Muitas teses são levantadas a respeito de Jesus, mas a Bíblia, ela tem algo a dizer a respeito de Jesus. Antes, porém, de passarmos para o próximo slide, eu quero perguntar a você, qual referencial você tem para dar a respeito de Jesus? O que você tem a dizer a respeito dele? Porque cada um de nós tem algo para falar a respeito dos mais variados temas. Cada um de nós tem opinião para dar sobre todos os assuntos. E você percebeu que a respeito de Jesus, muita gente também tem muita coisa para dizer. Agora, o que nós temos a dizer ao mundo a respeito de... Vai conseguir passar aí sim ou não, meu filho? Travou? Tem que trocar a pilha? Tu não consegue passar direto na tela? A pergunta é, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Você sabe dizer? Porque dizer algo a respeito de Jesus, nós podemos ter as nossas impressões, mas o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Bom, o primeiro texto que nós lemos diz que Jesus de fato é Deus. A Bíblia diz que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem a presença desse Deus. Para aqueles que dizem que de fato Jesus nunca existiu como figura humana, uma pergunta deve ser feita: por que o calendário de qualquer ateu é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo? Não sendo o Jesus homem alguém que passou visível, concretamente pela história, por que o calendário de qualquer ateu, de qualquer pessoa que não acredita, de qualquer pessoa que diz que não, isso é tudo mentira, é tudo uma invenção, porque os calendários de todo mundo, eles são divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. Uma outra pergunta, porque são fatos sobre Jesus Cristo. Foi o único que dividiu a história em duas partes. Deixa eu aqui abrir um parênteses. É exatamente isso que ele se propõe a fazer na vida de cada um daqueles que o aceitam. Era uma ala antes, é outro depois. Era uma rosa antes, é outro depois. Era uma emenda antes e outro depois. Então, Jesus foi o único que dividiu a história. A história não foi dividida em antes de Buda e depois de Buda, antes de Maomé e depois de Maomé, antes do Karl Marx e depois do Karl Marx. Não há nenhum outro na história que tenha dividido as vidas, o calendário, tudo que há. Ninguém dividiu, apenas Jesus Cristo. É antes dele e depois dele. É o único Jesus. Veja, Jesus, ele é o único, porque você já ouviu falar aqui de muitos nomes. Você já ouviu falar aqui de Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. Você também sabe que não há nenhuma comprovação documental contemporânea à época deles que referendem a sua existência. Não há. E você não questiona que Sócrates viveu, Platão viveu, Aristóteles viveu. Todo mundo acredita. E a história referenda a existência de tais pessoas. Aí quando chega em Jesus,
Dizem assim: ah, mas o Jesus histórico também não pode ser comprovado. Pode sim, porque nós temos uma ampla documentação contemporânea à época, referendando que naquela região do mundo existiu de fato um homem chamado Jesus de Nazaré, que começou um movimento. Depois em casa, vou dar um tempo para você de casa. Você procura Flávio Joséfo sobre Jesus. Escreve lá, Flávio Joséfo Jesus. Flávio Joséfo, ele veio uma geração. Jesus ascendeu ao céu, e eu, se não me engano, foi a partir do ano 70 ou 80 da era cristã, que Flávio Joséfo escreveu um texto referendando tudo aquilo que havia acontecido alguns anos antes de seu nascimento. Ele fala que de fato existiu um Jesus que andou entre os homens, operou alguns milagres, etc, etc, etc. Um historiador judeu da geração subsequente a Jesus referenda Jesus nos seus escritos históricos. Todo mundo acredita em um monte de gente sem precisar de documentação nenhuma. Quando chega em Jesus querem documentação. Pois bem, existe. Interessante dizer que Jesus teve muitos discípulos, e estes são comprovados historicamente, não é? Você pega, por exemplo, o apóstolo, o Marcos, o escritor, o Marcos, que escreveu o livro de Marcos da Bíblia, ele é uma figura histórica comprovada, sabe? E aí é interessante dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado e Jesus fosse apenas uma história como qualquer outra, por que todas as pessoas que entregaram suas vidas para morrerem nas arenas, serradas ao meio, decapitadas, crucificadas de cabeça para baixo, por que nenhuma delas abriu a boca para dizer que tudo aquilo era uma mentira? Todos os discípulos, com exceção de um, foram torturados até a morte. Você sabe, serrados ao meio, decapitados, sabe? Atravessados com espada, com lança, das mais variadas, queimados vivos. Os discípulos todos que andaram, todos os discípulos de Jesus, com exceção de um, todos foram torturados ante a morte. A pergunta é, por que não há nenhum relato de algum deles dizendo, não, tudo aquilo era mentira? Nenhum deles, ante a morte, rejeitou. Sabe por quê? Porque eles não teriam como Deus dizer aquilo que eles viram, aquilo que eles sentiram, aquilo que eles experimentaram. Jesus foi uma realidade. Vem cá, você conhece algum outro personagem mundial que tenha um dia onde o seu aniversário é celebrado? Se Jesus não existiu, por que existe Natal? Cancela. Então quer dizer que toda a sociedade celebra o nascimento de alguém que na verdade nunca nasceu. Vamos cancelar o Natal? Jesus nunca existiu? Acaba com isso no calendário. Jesus não existiu, é tudo invencionice. Nunca houve um homem chamado Jesus na história. Para com essa história de presente, de fazer boas ações, essa história de celebrar a vida, essa história de dar presentes, essa história de união, de fraternidade universal. Acaba com tudo isso, porque Jesus não nasceu. Mentira! Ele nasceu, ele andou entre nós. Se celebra o seu aniversário até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Amém? Jesus está vivo. E você sabe que os evangelhos foram escritos por pessoas que realmente existiram. Ninguém contesta a existência das pessoas que escreveram os evangelhos. Ninguém contesta. Paulo existiu. A história sabe disso. Por tudo aquilo que aconteceu na vida de Paulo. Marcos existiu. Mateus existiu. Todas essas figuras são comprovadas. Ora, eles falam a respeito de quem? Passa para nós. Querem desconstruir a imagem dele? Querem dizer que é tudo mentira? Querem tirar os seus valores da pauta? Querem fazer uma infinidade de coisas com Jesus.
Nós temos o nosso próprio conceito a respeito dele. Você pode dizer que ele é o seu pai, seu amigo, seu irmão, enfim. Nós vimos alguns fatos a respeito, algumas coisas que referendam, não é, a sua existência física. E agora o que a Bíblia diz que ele é? A Bíblia diz que ele é o caminho. E nós, seres humanos, temos muitos caminhos que gostamos de seguir. E nem sempre esses caminhos que nós gostamos de seguir são de mãos dadas com Jesus. Ora, veja, nós estamos aqui em um bom número. Mas com certeza há um número semelhante a esse que nunca mais entrou por essas portas. E você sabe os nomes das pessoas? Você sabe o endereço? Você conhece até alguma coisa da vida delas. Elas foram embora. Elas decidiram procurar outro caminho. Mas a Bíblia, Vera, apresenta para nós um caminho. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dele. Em 2 Timóteo 2,5, ele é o nosso mediador. Sabia que não adianta, porque a gente gosta muito de pedir oração e intercessão, né? Deixa eu te contar um segredo. Por mais que eu ore por você, por mais que eu interceda pela sua vida, ou alguém aqui na igreja, ou os anciãos, ou o próprio pastor, por mais que isso seja feito, nada substitui a oração que a Carol faz em silêncio, no seu quarto em secreto com Jesus. Entre nós e Jesus, o pastor não pode resolver. A igreja não pode resolver. Os líderes não podem resolver. O marido, a esposa, o pai, a mãe, não há ninguém que possa fazer a mediação entre nós e aquele que quer nos levar para a eternidade. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus. Ele foi quem criou todas as coisas, segundo o texto que nós lemos. Ele se tornou um de nós, e é por isso que, com base nesta palavra, que não falha, eu te declaro, Ele conhece tudo ao teu respeito. Ele conhece tudo aquilo que trazemos na alma, gente. Ele é Jesus, Ele sabe daquilo que precisamos, daquilo que queremos, dos nossos sonhos, das nossas frustrações, das nossas angústias. Ele é quem nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele é Jesus de Nazaré. Ele morreu em nosso lugar. Muita gente dizendo que Jesus morreu por nós. Essa frase tem um tanto de perigo envolvida nela. Por quê? Porque quando Jesus morre por mim, pode ser que eu não precisasse morrer, porque Ele morreu por mim. Quando Ele morre por mim, é como se eu não tivesse envolvimento nenhum, e não fosse eu o condenado, não fosse eu o culpado. Jesus morreu no nosso lugar. Percebe a diferença? Quando Jesus morre por mim, Ele morreu por mim. Nossa, que coisa bacana, é bonito. Alguém teve um gesto em direção à minha salvação, Ele me salvou, Ele morreu por mim. Tá bom, não está errado, beleza, Ele morreu por nós. Mas eu digo que Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Nós é que éramos para ser assassinados no madeiro, porque nós somos pecadores, porque nós fazemos coisas horríveis, porque nós mentimos o tempo inteiro, porque a nossa boca está muito cheia da vida dos outros. Nós falamos mais da vida alheia do que oramos a Deus. Nós omitimos de fazer o bem quando devemos. Nós estamos agarrados aos pecados que nós gostamos de cometer. Ei, muita gente não terá salvação porque continua durante toda a sua história cometendo os pecados que gosta de cometer. Se as pessoas não gostassem de pecar, se o pecado fosse tão ruim no início se o pecado não desse nenhum tipo de prazer, nós não gostaríamos de pecar. Os seres humanos gostam de cometer pecados.
Os seres humanos gostam de adultério, os seres humanos gostam de prostituição, os seres humanos gostam de inveja, gostam de pornografia, gostam de comer demais, gostam de beber demais, gostam de falar da vida dos outros, gostam de se eximir das suas responsabilidades. Nós gostamos do pecado. E é por isso que é tão difícil vencê-los. Todos nós temos pelo menos um pecado que é de estimação. Mas Jesus, Ele morreu no nosso lugar, para que olhando para Ele, nos arrependamos desse pecado. E o que sinaliza que alguém se arrependeu do seu pecado? Quando esta pessoa confessa: Deus, eu estou fazendo a coisa errada, mas a partir de agora é vida nova. A pessoa que diz que se arrependeu do seu pecado, isso me abarca de forma, estou falando para mim, é Deus. A pessoa que diz que repudia o pecado, que está com a Bíblia debaixo do braço, mas ela traz dentro do seu bolso aquele pecado que ela... alguma coisa está errada. Jesus morreu no nosso lugar, porque nós merecíamos a condenação. Mas Ele morreu para nos salvar. Salvação depende de arrependimento e conversão. Então, a gente confessa e não comete mais aquele erro, com base na força do Espírito Santo. Se vocês me entendem, podem dizer amém? Nós vamos encerrar. Ele é o caminho, Ele é Deus, Ele foi crucificado, Ele morreu no nosso lugar e Ele voltará para executar o juízo sobre o mundo e para resgatar a sua igreja. Jesus não é mais alguém. Jesus não é mais um. Jesus não poderia ser apenas 20% dos sermões que são pregados na igreja. Jesus deveria ser o primeiro. Jesus deveria ser o único. Jesus deveria ser aquele a quem recorremos quando não podemos mais recorrer a ninguém, porque há muitas situações da vida que a gente às vezes recorre para o médico, recorre para o patrão, recorre para o marido, para a esposa. Deixa eu te falar uma coisa e abrir o coração: recorra primeiro para Jesus. Ele nunca vai te decepcionar, jamais, em tempo algum. Sabe por quê? Porque Ele morreu no nosso lugar. Se Ele deu a vida dele em troca da nossa, o que Ele não fará por você? O que Ele não fará pela tua família? O que Ele não fará pelos teus filhos? O que Ele não fará pelas tuas finanças? O que Ele não fará para te ver salvo? O que Ele não fará para te ver feliz? Ei, há alguma coisa que o homem de Nazaré não possa fazer? A boa nova com base nesta palavra é que não há impossíveis para Ele. Não há. Você quer receber hoje? Tomara que sim. A Carol vai cantar. Nós vamos orar e vamos para casa, pensando nele. Amém? Amém. Feche a bênção. Amém? Amém? Jesus está vivo e reina para todo sempre. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Deus em quem nós cremos está vivo, cuidando de nós, nos assistindo nas nossas necessidades, perdoando os nossos pecados, está nos dando força todos os dias para ir trabalhar, para enfrentar as lutas da vida, está curando os enfermos, está libertando aqueles que estão aprisionados em seus pecados, está salvando a nossa alma. Jesus Cristo está vivo. Amém. E muito em breve, porque na verdade essa é a nossa esperança fundamental. Nós vamos ver fisicamente, pessoalmente, nós vamos tocá-lo, nós vamos abraçá-lo, nós vamos viver eternamente ao lado de Jesus.
Nunca mais haverá separações. Nunca mais nós vamos nos despedir dos nossos queridos do cemitério. Nunca mais. Nunca mais ficaremos doentes. Nunca mais veremos crianças passando fome. Nunca mais mulheres serão violentadas. Tudo isso vai passar, porque Jesus Cristo está às portas. Voltará com poder e majestade para acabar com tudo isso e para nos levar para a eternidade. Nos dá força para, enquanto aqui, empunharmos esta crença, esta fé, e não termos medo e vergonha de testemunhar a respeito deste Jesus. É isso que nós te pedimos agora, no nome dele, sabendo que estamos sendo ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Boa semana a todos. Deus abençoe.